Imagine um mundo muito antes do Egito, da Mesopotâmia ou de qualquer civilização que aprendemos a reconhecer nos livros de história. Um mundo onde a humanidade não estava separada da Terra, mas vivia em plena sintonia com suas energias. Esse era o cenário de Lemúria, uma antiga civilização que floresceu em continentes que hoje desapareceram sob os oceanos. Embora muitos acreditem que Lemúria seja apenas um mito, tradições espirituais e alguns registros arqueológicos e geológicos sugerem que ela realmente existiu e que sua influência ecoa até hoje. Lemúria não era como qualquer sociedade que conhecemos. Suas cidades não eram construídas apenas com pedras e tijolos, mas com harmonia energética, alinhadas aos ciclos naturais da Terra, às estrelas e aos planetas. O conhecimento lemuriano não se limitava à tecnologia ou à agricultura, mas incluía uma profunda compreensão da consciência, da espiritualidade e da interconexão entre todos os seres vivos. Era um mundo em que a mente, o corpo e o espírito coexistiam em equilíbrio. Entre seus habitantes, as mulheres ocupavam um papel central. Elas não eram apenas cuidadoras ou mães, eram sacerdotisas, curandeiras, líderes e guardiãs do conhecimento sagrado. Cada geração transmitia suas habilidades, ensinamentos e práticas de cura para as seguintes, criando uma linhagem que se estenderia por séculos, mesmo após o desaparecimento físico de Lemúria. Essas mulheres tinham uma conexão direta com a Terra e com as energias cósmicas, compreendendo como canalizar essa força para curar, proteger e guiar seu povo. Elas possuíam habilidades que hoje muitos considerariam sobrenaturais. Curavam doenças com toques, sons ou ervas, percebiam energias invisíveis ao olho comum e tinham uma intuição tão apurada que podiam prever eventos e compreender a natureza da vida em níveis que ainda estamos tentando alcançar. Esse conhecimento não era apenas prático, mas também espiritual. Elas sabiam que a harmonia com a Terra e com o cosmos era a chave para a sobrevivência e prosperidade da civilização. O papel dessas mulheres na sociedade era amplamente respeitado. Diferente das civilizações posteriores que muitas vezes relegaram as mulheres a papéis secundários, em Lemúria, o feminino era o núcleo do equilíbrio e do poder espiritual. Elas ensinavam, guiavam e protegiam. Suas escolas de aprendizado, que podemos imaginar como templos ou centros de conhecimento, eram lugares onde a ciência, a magia e a espiritualidade se encontravam. Nesses locais, a humanidade aprendia a compreender os ciclos da vida, a energia das plantas, o movimento das estrelas e até técnicas de projeção da consciência. Curiosamente, muitas tradições espirituais modernas carregam ecos desse conhecimento. O conceito de sacerdotisa, da energia feminina sagrada, da cura energética e da conexão com a Terra, tem raízes naquilo que as mulheres lemurianas praticavam há milhares de anos. Cada gesto, cada ritual, cada ensinamento era feito com a consciência de que tudo no planeta estava conectado, que qualquer desequilíbrio poderia repercutir em todos os níveis da existência. Outro ponto fascinante é que Lemúria não se limitava a um único continente. Seus habitantes espalharam-se por regiões que hoje estão submersas ou desapareceram com o tempo, e com eles, a sabedoria lemuriana foi levada a outras culturas. Isso significa que muito do que depois observamos em civilizações antigas, como o Egito, a Suméria e até culturas do Pacífico, pode ter origens diretas nesse conhecimento transmitido pelas mulheres lemurianas. No centro de tudo, a Lemúria nos mostra algo que esquecemos com o tempo. O feminino não é apenas um gênero, mas uma força criativa, curativa e espiritual essencial. Suas sacerdotisas e líderes não apenas moldaram a sociedade de sua época, mas criaram uma fundação energética e espiritual que ecoaria pelas gerações seguintes. Através de suas filhas, essa linhagem continuaria viva, influenciando civilizações que surgiriam muito depois da queda de Lemúria e transmitindo um legado que ainda hoje podemos sentir, mesmo que de forma sutil. Assim, entender Lemúria é compreender que a humanidade já viveu um tempo de profunda conexão com a Terra e com o cosmos, um tempo em que as mulheres eram o elo vital desse equilíbrio, e é a partir dessa compreensão que começamos a perceber como suas filhas moldariam civilizações inteiras, levando adiante
Não apenas técnicas e tradições, mas uma energia que redefiniria o curso da história humana. O desaparecimento de Lemúria foi um dos eventos mais misteriosos da história antiga. Ainda hoje, cientistas e pesquisadores debatem se catástrofes naturais, como terremotos, tsunamis ou mudanças climáticas abruptas, foram responsáveis pelo afundamento de grandes partes do continente. Mas mesmo com a queda física de Lemúria, sua sabedoria não se perdeu. As mulheres lemurianas, conhecidas por sua profunda conexão com a Terra e com o cosmos, levaram consigo fragmentos de conhecimento que se tornariam a base de futuras civilizações. Essas mulheres, as filhas das sacerdotisas lemurianas, carregavam algo mais do que apenas ensinamentos práticos de agricultura, construção ou astronomia. Elas possuíam um conhecimento espiritual e energético que transcendeu gerações. Cada uma delas era como uma biblioteca viva, mantendo vivas tradições que conectavam o ser humano à Terra, às estrelas e ao próprio fluxo da vida. Ao migrarem para novas regiões, essas mulheres se tornaram guardiãs da sabedoria ancestral, espalhando seus conhecimentos em diferentes partes do mundo. À medida que Lemúria desaparecia sob as águas, grupos dessas mulheres migraram para regiões que hoje correspondem ao Egito, à Suméria, à Índia, ao Pacífico e até às Américas. Cada grupo não apenas levava técnicas e rituais, mas também uma maneira de compreender o mundo que era profundamente diferente de tudo o que emergiria mais tarde na história registrada. Elas ensinavam a observação do céu, os ciclos da natureza, os segredos das plantas medicinais e o uso de sons e energias para curar e equilibrar o corpo e a mente. Essas filhas lemurianas foram essenciais para a formação das primeiras grandes civilizações. No Egito, por exemplo, sacerdotisas continuaram os ensinamentos de cura e meditação, preservando a conexão com a energia da terra que havia sido central em Lemúria. Na Suméria, parte desse conhecimento transformou-se em técnicas de agricultura avançada, criação de canais e construção de templos alinhados com os astros. Na Índia, princípios lemurianos foram incorporados a práticas de meditação e yoga, mantendo viva a sabedoria energética e espiritual do antigo continente perdido. Mas talvez o mais fascinante seja perceber que essas mulheres não apenas transmitiam informações técnicas, mas uma forma de consciência. Elas ensinavam como sentir o mundo, como perceber a vida através da intuição e da energia, e como compreender que cada ação humana reverbera no planeta. Para elas, a humanidade não era separada da Terra. Éramos parte de um grande organismo vivo, e a sabedoria feminina era o fio que mantinha esse organismo equilibrado. Outro aspecto importante é que essas filhas lemurianas mantinham uma rede de comunicação energética, um tipo de linguagem secreta que permitia transmitir conhecimento sem depender apenas de palavras. Através de rituais, símbolos e meditações, elas compartilhavam informações de geração em geração, garantindo que, mesmo em terras distantes, a sabedoria lemuriana permanecesse intacta. Esse legado invisível pode ser percebido hoje em práticas espirituais antigas, em templos perfeitamente alinhados aos astros e em mitologias que reverenciam deusas e figuras femininas como guardiãs da vida e do conhecimento. A migração dessas mulheres também explica a presença de padrões culturais semelhantes em regiões geograficamente distantes. Estruturas piramidais, templos alinhados às estrelas, conhecimento avançado de astronomia e agricultura e a reverência ao feminino sagrado não surgiram isoladamente. Eles foram sementes plantadas pelas filhas lemurianas, que adaptaram o conhecimento ao novo ambiente, mantendo a essência energética de Lemúria viva em diferentes partes do mundo. O legado dessas mulheres é, portanto, mais profundo do que simples contribuições técnicas ou arquitetônicas. Ele representa uma filosofia de vida, baseada na harmonia com a natureza, na intuição, na meditação e na reverência ao feminino como força criativa do universo. Ao compreender o papel das filhas lemurianas, começamos a perceber que as grandes civilizações antigas não foram construídas apenas por homens ou por conquistas materiais, mas também pela energia feminina que guiava, protegia e ensinava. E assim,
A história das filhas lemurianas nos mostra que o desaparecimento de um continente não significa o desaparecimento de sua sabedoria. O que hoje chamamos de herança cultural e espiritual de antigas civilizações é, na verdade, uma continuação direta do legado lemuriano, espalhado e adaptado, mas sempre presente. Cada templo, cada ritual e cada símbolo carregam de forma sutil a energia daquelas mulheres que, séculos atrás, decidiram manter viva a chama da sabedoria de Lemúria. Ao reconhecermos esse legado, entendemos que nossa própria conexão com o planeta e com a energia feminina é um reflexo dessa linhagem ancestral e que cada passo da história humana é, de certa forma, uma continuação do que começou há milênios nas terras de Lemúria. Quando pensamos no Egito Antigo, imediatamente surgem imagens de pirâmides imponentes, templos majestosos e deuses e deusas que pareciam guardar segredos do cosmos. Mas o que muitos não percebem é que muito do conhecimento que moldou essa civilização pode ter sido transmitido por linhagens femininas originárias de Lemúria, preservadas através das filhas lemurianas que migraram para o Vale do Nilo. As sacerdotisas egípcias herdaram mais do que rituais religiosos. Elas eram portadoras de um conhecimento ancestral sobre energia, cura e harmonia com o cosmos. Esse conhecimento não estava restrito a fórmulas ou encantamentos mágicos, mas envolvia a compreensão de como o corpo humano, a mente e o planeta se conectam. Por meio de meditação, cânticos, movimentos rituais e manipulação de energia sutil, essas mulheres podiam curar doenças, equilibrar a energia de cidades inteiras e orientar líderes políticos e espirituais. Entre as figuras mais icônicas do Egito, muitas deusas parecem refletir diretamente arquétipos lemurianos. Ísis, por exemplo, não era apenas a deusa do amor e da magia. Ela representava a força feminina que protege, guia e mantém a vida em equilíbrio. Hathor, Sekhmet e outras deusas eram vistas como manifestação do poder criativo e espiritual do feminino, ensinando aos humanos a importância de honrar a terra, os ciclos naturais e as energias cósmicas. As sacerdotisas que reverenciavam essas deusas estavam, na verdade, continuando a tradição das mulheres lemurianas, adaptando-a à nova realidade egípcia, mas mantendo a essência do legado. As filhas lemurianas também desempenharam um papel crucial na construção de templos e monumentos. Muito mais do que estruturas de pedra, esses templos eram verdadeiros canais energéticos, alinhados com o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Cada templo, cada pirâmide e cada altar tinha um propósito. Não apenas servir como morada para deuses, mas como pontos de convergência de energia, capazes de influenciar cidades, regiões e até mesmo o equilíbrio do planeta. As sacerdotisas conheciam fórmulas geométricas, padrões de alinhamento e vibrações sonoras que maximizavam essas energias, ensinamentos que remontam diretamente ao conhecimento lemuriano. Além disso, essas mulheres eram mestres em medicina natural e espiritual. Sabiam utilizar plantas, minerais e sons para curar doenças físicas e mentais. Sabiam como trabalhar com a energia do corpo humano, ativando pontos de energia e harmonizando desequilíbrios que hoje poderíamos associar a práticas como Reiki ou acupuntura. Esse conhecimento permitia não apenas manter a população saudável, mas também desenvolver líderes fortes e sábios, capazes de guiar a civilização com equilíbrio. Outro ponto fascinante é que as filhas lemurianas eram responsáveis pela transmissão de conhecimento secreto de geração em geração. Em templos e escolas sagradas, elas treinavam novas sacerdotisas, garantindo que a sabedoria antiga fosse preservada mesmo em tempos de instabilidade política ou social. Esse conhecimento incluía leitura de estrelas, observação de ciclos agrícolas, técnicas de meditação e práticas espirituais avançadas, tudo baseado na premissa de que a vida humana está intrinsecamente ligada à energia da Terra e ao cosmos. A influência feminina lemuriana também se manifestava na educação da população. Embora os homens fossem muitas vezes responsáveis por guerras e política, eram as mulheres que transmitiam sabedoria espiritual, ética e cultural, moldando valores e estruturas sociais que permaneceriam por milênios.
Assim, o Egito Antigo tornou-se não apenas um centro de poder material, mas também um núcleo de conhecimento espiritual avançado, onde o feminino sagrado era reconhecido como fundamental para o equilíbrio da sociedade. Quando analisamos os templos, os hieróglifos e a própria mitologia egípcia, percebemos padrões que sugerem uma continuidade direta do conhecimento lemuriano. Símbolos de serpentes, flores, divindades femininas e alinhamentos astronômicos mostram que a influência das filhas lemurianas não foi apenas simbólica, mas prática, permeando todos os aspectos da vida egípcia. A energia que essas mulheres traziam consigo moldou a civilização em suas bases espirituais, científicas e culturais, criando um legado que, mesmo após milênios, ainda reverbera. Em suma, compreender a presença das filhas lemurianas no Egito Antigo nos permite perceber que as civilizações não surgem do acaso, mas são moldadas por linhagens que preservam e transmitem conhecimento profundo. As sacerdotisas egípcias não eram apenas religiosas, eram guardiãs de uma sabedoria que vinha de eras anteriores, um legado feminino capaz de conectar o ser humano à Terra, ao cosmos e à própria essência da vida. Sem essa influência, o Egito Antigo dificilmente teria alcançado o nível de harmonia, energia e espiritualidade que marcou sua história e sua duradoura memória no mundo. Enquanto o Egito florescia com a sabedoria herdada de Lemúria, outro continente também começava a receber a influência das filhas lemurianas, as Américas. Quando os grandes deslocamentos ocorreram após o desaparecimento de Lemúria, grupos dessas mulheres migraram para regiões que hoje conhecemos como América Central, América do Sul e áreas do Pacífico. Elas levaram consigo conhecimentos ancestrais sobre agricultura sagrada, astronomia, espiritualidade e energia da Terra, formando a base para civilizações que seriam reconhecidas séculos depois como altamente avançadas. Nas culturas mesoamericanas, como a dos maias e astecas, e nas civilizações andinas como os incas, a presença feminina era profundamente reverenciada. O feminino não era apenas um aspecto social, mas espiritual. Sacerdotisas e líderes femininas ensinavam que a Terra era viva e que cada ação humana provocava efeitos diretos no equilíbrio do planeta. Elas transmitiam técnicas de cultivo alinhadas aos ciclos naturais, combinando observações astrológicas e meteorológicas que garantiam colheitas abundantes e sociedades prósperas. Essas técnicas, hoje estudadas sob a perspectiva da agricultura sustentável, têm raízes diretas no conhecimento lemuriano, passado de geração em geração pelas filhas dessas antigas sacerdotisas. Outro aspecto fundamental era o estudo e a interpretação do céu. As filhas lemurianas ensinavam que os astros eram guias, indicadores de ciclos vitais e portadores de energia cósmica. Assim, civilizações como a Maia desenvolveram calendários extremamente precisos, templos alinhados com eventos solares e lunares e rituais que conectavam a comunidade ao universo. O conhecimento feminino, intuitivo e energético, era a chave para compreender os movimentos celestes, a fertilidade da terra e o ritmo da vida. Essas mulheres também foram responsáveis por preservar a espiritualidade e a medicina ancestral. Elas conheciam plantas com propriedades curativas avançadas, técnicas de purificação, meditação, respiração e até métodos de manipulação energética que ajudavam a equilibrar corpo, mente e espírito. Nos templos, pirâmides e centros de aprendizado que surgiam, as filhas lemurianas transmitiam esse conhecimento para novas gerações, garantindo que a civilização não apenas sobrevivesse, mas prosperasse em sintonia com a Terra. A influência dessas mulheres também se refletia na arquitetura e urbanismo. Cidades como Tikal, Teotihuacan, Machu Picchu e Cusco não foram construídas apenas com engenhosidade técnica, mas com profundo conhecimento energético. Os templos eram projetados para canalizar forças naturais. Os alinhamentos com rios, montanhas e estrelas não eram coincidência, e os espaços públicos eram planejados para harmonizar a energia da população com a do ambiente. Tudo isso fazia parte do legado lemuriano, adaptado ao contexto americano, mas mantendo a essência de conexão e equilíbrio. Além disso,
A preservação de mitos, símbolos e rituais femininos em diversas culturas indica que o legado das filhas lemurianas não se limitava à ciência ou à arquitetura, mas permeava o imaginário coletivo. Deusas, espíritos femininos, serpentes, flores e ciclos lunares eram reverenciados, servindo como códigos para transmitir conhecimento espiritual e energético. A própria narrativa de criação das civilizações mesoamericanas e andinas muitas vezes aponta para um princípio feminino como fonte da vida, do conhecimento e da harmonia cósmica. Outro ponto importante é que essas mulheres mantinham uma rede de comunicação energética, permitindo que regiões distantes compartilhassem conhecimento e mantivessem práticas espirituais coerentes, mesmo sem contato físico frequente. Essa habilidade de transmitir energia, intuição e sabedoria de forma invisível é uma característica que remonta diretamente à linhagem lemuriana, mostrando que o feminino não apenas guiava a sociedade materialmente, mas também espiritualmente. O legado das filhas lemurianas nas Américas nos revela que a história dessas civilizações é inseparável da influência do feminino sagrado. Não se tratava apenas de liderança ou conhecimento técnico, mas de uma filosofia de vida baseada na conexão com a Terra, no respeito aos ciclos naturais e na compreensão de que a humanidade é parte de um organismo maior. Essa herança ainda pode ser percebida hoje em práticas espirituais, em celebrações de rituais ancestrais e na reverência às deusas e à natureza, mostrando que o impacto das filhas lemurianas transcendeu milênios e fronteiras geográficas. Assim, ao observarmos a América Antiga, percebemos que essas mulheres foram mais do que migrantes ou professoras. Foram guardiãs de um conhecimento energético, espiritual e cultural que moldou civilizações inteiras, preservando o legado de Lemúria e garantindo que, mesmo após a queda de seu continente, a sabedoria feminina continuasse a guiar a humanidade. A conexão que elas mantiveram com a Terra e com o cosmos foi a base sobre a qual civilizações brilhantes floresceram, demonstrando que o feminino sagrado sempre foi e sempre será uma força transformadora na história humana. Ao observar as civilizações antigas, de Lemúria ao Egito, da Suméria às Américas, percebemos que muitos conhecimentos não eram transmitidos apenas por palavras ou rituais, mas através de símbolos e códigos cuidadosamente preservados. Esses símbolos eram muito mais do que arte decorativa. Eram veículos de energia e memória, capazes de transmitir conhecimento espiritual, científico e energético de geração em geração. E grande parte dessa herança simbólica está diretamente ligada às filhas lemurianas, que foram as guardiãs da sabedoria feminina e do conhecimento ancestral. Os símbolos femininos, representações de deusas, serpentes, flores, círculos, espirais e luas, não surgiram por acaso. Cada um carregava um significado profundo, refletindo a conexão entre o ser humano, a Terra e o cosmos. A serpente, por exemplo, simbolizava não apenas poder, mas energia vital e transformação, uma ideia central na tradição lemuriana de conectar o corpo, a mente e a energia da Terra. As flores e frutos representavam a fertilidade, a criação e o ciclo da vida, enquanto a lua simbolizava os ritmos naturais, a intuição e a energia feminina que rege todos os processos vitais. Em templos, pirâmides e centros de aprendizado, esses símbolos eram usados de maneira estratégica. Não estavam apenas decorando paredes. Eles funcionavam como códigos energéticos, ajudando a harmonizar os espaços e alinhar a consciência de quem os observava com forças superiores. Cada gesto, cada entalhe e cada pintura tinha o propósito de ativar uma frequência, influenciar a energia do ambiente e transmitir ensinamentos sem precisar de palavras. Essa prática, que hoje chamamos de linguagem simbólica, era uma forma sofisticada de registrar conhecimento espiritual e energético, preservando o mesmo em períodos de crise ou migração. As filhas lemurianas também desenvolveram códigos de comunicação entre regiões distantes, permitindo que civilizações separadas por oceanos compartilhassem conhecimento de forma intuitiva. Por meio de símbolos rituais e padrões geométricos, era possível transmitir informações sobre agricultura, ciclos naturais,
alinhamentos astrológicos e práticas de cura sem a necessidade de uma linguagem escrita convencional. Esse legado explica por que encontramos padrões semelhantes em culturas aparentemente isoladas. Pirâmides, templos alinhados com estrelas e símbolos femininos aparecem tanto no Egito quanto no México, Peru ou Índia. Outro aspecto fascinante é que muitos desses símbolos foram incorporados em mitologias e religiões, de maneira que seu significado original não se perdeu totalmente, mesmo quando reinterpretado. Deusas femininas, como Ísis, Hathor, Pachamama e Quetzalcoatl, como representação feminina e masculina do equilíbrio energético, são arquétipos que carregam códigos lemurianos, transmitindo ensinamentos sobre equilíbrio, cura, sabedoria e conexão com o planeta. Ao estudarmos essas mitologias, percebemos que o feminino sagrado sempre esteve no centro do conhecimento energético da humanidade e que a linhagem lemuriana foi responsável por preservá-lo. Além disso, a geometria sagrada, presente em templos, pirâmides e círculos de pedras, é uma linguagem silenciosa que reflete os princípios da Lemúria. A espiral, o círculo, o triângulo e a flor da vida não são apenas formas estéticas, mas códigos de energia que conectam o microcosmo ao macrocosmo, o corpo humano ao planeta e ao cosmos. As filhas lemurianas ensinavam que a compreensão dessas formas permitia harmonizar energia, proteger comunidades e alinhar a consciência com forças superiores. O uso dos símbolos também tinha um papel pedagógico e espiritual. Cada símbolo funcionava como um portal de aprendizado. Ao observá-lo, meditar sobre ele ou integrá-lo em rituais, o iniciado recebia não apenas informação intelectual, mas experiência direta da energia que ele representava. Esse método de ensino era extremamente avançado, pois integrava mente, corpo e espírito, algo que civilizações posteriores tentariam reproduzir sem compreender completamente sua essência. A preservação desses códigos e símbolos também reforça a ideia de que o conhecimento das filhas lemurianas era cuidadosamente transmitido de geração em geração, mesmo diante de destruições, migrações e mudanças culturais. Cada símbolo, cada rastro deixado em templos, pirâmides ou mitologias funcionava como uma assinatura energética de uma linhagem ancestral, garantindo que a sabedoria feminina permanecesse viva, mesmo quando a história oficial parecia ignorá-la. Portanto, ao estudarmos símbolos e códigos antigos, percebemos que a história da humanidade não pode ser compreendida apenas por registros escritos ou arqueológicos tradicionais. Grande parte do conhecimento estava codificado em formas, padrões e imagens que transcendem o tempo e o espaço. E no centro desse legado estavam as filhas lemurianas, mulheres que mantiveram viva a conexão com a Terra, com o cosmos e com o feminino sagrado, transmitindo não apenas informação, mas energia, consciência e equilíbrio. Ao decodificar esses símbolos hoje, percebemos que não se trata apenas de curiosidade histórica, é uma oportunidade de reconectar-se com a sabedoria ancestral, com a energia feminina e com a herança de Lemúria, que ainda ressoa em cada templo, cada pirâmide e cada mito preservado pelo tempo. O feminino sagrado, através desses códigos, continua vivo, convidando-nos a redescobrir uma sabedoria que moldou civilizações e ainda pode transformar nossa forma de viver em harmonia com a Terra e com o cosmos. Embora Lemúria tenha desaparecido há milhares de anos e suas filhas tenham se dispersado pelos continentes, o legado dessa linhagem feminina continua vivo. Muito do conhecimento, da sabedoria e da energia que essas mulheres transmitiam ainda ressoa no mundo moderno, mesmo que de forma sutil. A influência das filhas lemurianas não desapareceu com o tempo. Ela se adaptou, se transformou e encontrou novas maneiras de se manifestar em nossas vidas, guiando aqueles que buscam reconectar-se com a Terra, com o cosmos e com o próprio feminino sagrado. Hoje podemos observar vestígios dessa herança em práticas espirituais modernas, que preservam o conhecimento ancestral de forma consciente ou inconsciente. Meditação, yoga, técnicas de respiração, reiki, cura energética e práticas xamânicas são exemplos de como os ensinamentos lemurianos atravessaram milênios.
Esses métodos modernos de cura e autoconhecimento muitas vezes têm raízes diretas no que as filhas lemurianas ensinavam: a importância de equilibrar corpo, mente e espírito, de harmonizar-se com a energia da terra e de perceber que tudo está conectado. Além das práticas espirituais, o legado se manifesta em mulheres que lideram, ensinam e curam. Em diferentes culturas e tradições, encontramos mulheres que mantêm viva a sabedoria do feminino sagrado, guiando comunidades, preservando rituais ancestrais e transmitindo conhecimento que transcende gerações. Essas mulheres modernas podem não estar cientes de que fazem parte de uma linhagem que remonta à Lemúria, mas elas carregam a energia e a missão de suas ancestrais, continuando a construir sociedades mais equilibradas e conectadas. Outro aspecto fascinante do legado contemporâneo é a forma como a sabedoria lemuriana está se integrando à ciência moderna. Pesquisas sobre consciência, cura energética, influência do pensamento na realidade e alinhamento com ciclos naturais revelam que muitas práticas espirituais antigas, antes consideradas supersticiosas, têm fundamentos reais que podem ser medidos e aplicados. Isso demonstra que o conhecimento das filhas lemurianas não era místico por acaso, mas baseado em uma compreensão profunda da vida, da energia e da natureza do universo. Além disso, o feminino sagrado, preservado por essas linhagens, está cada vez mais presente em movimentos de reconexão com a terra e com a natureza. Hoje, vemos um renascimento do interesse em agricultura orgânica, permacultura, preservação ambiental e práticas sustentáveis, que refletem diretamente o conhecimento lemuriano sobre harmonia com o planeta. As filhas lemurianas ensinavam que a humanidade não poderia prosperar se separasse da Terra, uma mensagem que se torna cada vez mais relevante diante dos desafios modernos. O legado também é visível na espiritualidade individual. Pessoas que buscam autoconhecimento, desenvolvimento intuitivo e cura emocional estão, em essência, reconectando-se com a energia que as filhas lemurianas transmitiam. A percepção da intuição, da empatia e da sensibilidade energética não é apenas uma habilidade pessoal, mas uma herança ancestral que remonta àquelas mulheres que séculos atrás guiavam civilizações inteiras com sabedoria e amor. Outro ponto essencial é que o legado contemporâneo das filhas lemurianas não é apenas feminino em gênero, mas universal em essência. Ele nos ensina que cada ser humano, independentemente de seu corpo físico, pode acessar energia, sabedoria e conexão com o cosmos. Em outras palavras, o que as filhas lemurianas guardavam era um caminho para a consciência expandida, um mapa que nos permite compreender a interconexão de tudo, da Terra, dos astros, das civilizações antigas e da própria humanidade. Ao refletirmos sobre esse legado, percebemos que não estamos apenas estudando história, estamos reconectando-nos com uma herança viva que ainda pode transformar nossas vidas. Meditar, honrar a terra, respeitar o feminino, cultivar a sabedoria ancestral e utilizar a intuição são maneiras de manter essa linhagem viva, integrando o antigo e o moderno em um caminho de equilíbrio, crescimento e harmonia. Em suma, o legado das filhas lemurianas nos lembra que o desaparecimento físico de uma civilização não significa o fim de sua influência. A energia e a sabedoria feminina continuam atuando no mundo, moldando sociedades, inspirando líderes, curando pessoas e orientando aqueles que buscam conexão espiritual. A herança de Lemúria nos convida a redescobrir o poder do feminino sagrado, a valorizar a intuição e a harmonia com o cosmos, mostrando que a história não é apenas o que aconteceu, mas também o que continuamos a sentir e viver em nossas próprias vidas. E é assim que, mesmo milhares de anos após seu desaparecimento, a linhagem lemuriana continua moldando a consciência humana, lembrando-nos que somos parte de um legado que transcende o tempo, o espaço e a matéria, guiando-nos a reconectar com a energia que une todas as coisas. Ao longo desta jornada, viajamos desde as terras perdidas de Lemúria até as civilizações antigas que floresceram sob a influência das suas filhas. Vimos como mulheres extraordinárias, guardiãs de conhecimento ancestral, transmitiram sabedoria espiritual, científica e energética para diferentes regiões do planeta.
O que começou como uma civilização desaparecida não terminou em esquecimento. Seu legado foi carregado, adaptado e preservado por gerações de mulheres que continuaram a moldar o destino da humanidade. As filhas lemurianas não eram apenas migrantes ou líderes locais. Elas eram construtoras de consciência. Cada ritual, cada símbolo, cada templo e cada ensinamento tinha o propósito de manter a humanidade conectada ao planeta, ao cosmos e à própria essência da vida. Esse conhecimento não se restringia à técnica ou à prática. Ele era profundamente energético e espiritual, e sua influência se espalhou por todo o globo, criando padrões culturais e espirituais que ainda podemos reconhecer hoje, mesmo em diferentes continentes e civilizações. Ao analisar a história das civilizações antigas, Egito, Suméria, América Central e do Sul, Atlântida mitológica, percebemos que o poder feminino sempre esteve no núcleo do desenvolvimento humano. As filhas lemurianas ensinaram que a liderança, a cura e a preservação do conhecimento não dependem apenas da força física ou da política, mas da capacidade de compreender a interconexão entre o ser humano, a Terra e o cosmos. Essa compreensão moldou templos, cidades, rituais, mitologias e sistemas de cura, deixando uma marca indelével na história que transcende o tempo. Outro ponto essencial é que os símbolos, códigos e arquétipos femininos carregados por essas mulheres não eram apenas representações culturais, mas instrumentos de transmissão de energia e conhecimento. Eles funcionavam como mapas da consciência, ensinando-nos a interpretar a vida, os ciclos naturais e os movimentos cósmicos. Ao decodificar esses símbolos hoje, percebemos que não apenas contamos a história, mas participamos de uma sabedoria viva, que continua a orientar a humanidade, mesmo em eras de tecnologia e ciência moderna. O legado das filhas lemurianas também nos ensina sobre resiliência e adaptação. Embora Lemúria tenha desaparecido fisicamente, suas filhas foram capazes de preservar e expandir a sabedoria da civilização, transformando perdas em oportunidades de crescimento e espalhando conhecimento pelo mundo. Essa capacidade de manter a chama do conhecimento acesa, independentemente das circunstâncias, é um ensinamento valioso para os tempos modernos, em que enfrentar crises e mudanças rápidas é uma constante. Além disso, perceber a presença das filhas lemurianas no passado nos convida a reconectar com o feminino sagrado em nós mesmos. Essa energia não se limita a mulheres. Ela está presente em todos os seres humanos como força de criação, intuição, empatia e conexão com o universo. Honrar essa energia é recuperar uma dimensão da consciência que muitas vezes foi esquecida, mas que sempre esteve ao alcance daqueles que desejam harmonizar corpo, mente, espírito e planeta. No mundo contemporâneo, o legado lemuriano continua vivo de diversas formas, através de práticas espirituais, técnicas de cura, movimentos de preservação ambiental, estudo dos ciclos naturais, valorização da intuição e do autoconhecimento. Cada vez que nos conectamos com a natureza, meditamos, cuidamos de alguém ou respeitamos a energia do feminino, estamos continuando a missão dessas mulheres antigas, mantendo vivo um fio ancestral que atravessa milênios. Portanto, compreender a linhagem lemuriana é mais do que estudar história ou mitologia. É despertar para um legado vivo que ainda influencia nosso mundo. É reconhecer que a humanidade nunca esteve sozinha. Sempre houve mulheres, descendentes diretas dessa linhagem, guiando, ensinando e preservando a energia da vida. É perceber que, assim como elas moldaram civilizações antigas, também podemos moldar o presente e o futuro ao nos reconectarmos com essa sabedoria ancestral. A história das filhas lemurianas nos lembra que o conhecimento verdadeiro é energético, espiritual e conectado à vida. Ele não desaparece com a morte de uma civilização, nem com o tempo. Ele é transmitido, adaptado e incorporado em cada geração que deseja aprender, curar e criar com consciência. Ao honrar esse legado, abrimos espaço para que a humanidade volte a viver em harmonia com a Terra, com o cosmos e com o próprio espírito, retomando um caminho de equilíbrio, sabedoria e conexão que começou há milênios nas terras de Lemúria. Em última análise, as filhas lemurianas nos deixam um convite:
reconhecer a energia que habita em cada um de nós, despertar a consciência ancestral e transformar nossas vidas e sociedades com amor, sabedoria e equilíbrio. O que essas mulheres iniciaram há milhares de anos não é apenas passado, é um legado ativo, presente e disponível para todos que desejam se reconectar com a verdadeira essência da vida.